Amém, amados irmãos? Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Vamos ficar todos de pé? Você que puder ficar de pé, fique de pé, feche seus olhos. Feche seus olhos e diga assim, ó. A minha vida é do Mestre. Diga meu coração. Meu coração é do meu Mestre. Diga assim, meu caminho. O meu caminho é do Mestre. Diga assim, a minha esperança. Minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez a minha vida. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é meu Mestre. Diga assim, a minha esperança é meu Mestre. Diga assim, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora, aleluia. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu. Diga a Ele, o meu caminho é seu, Senhor. Diga assim, a minha esperança ó Deus bondoso, Tu és tão maravilhoso, Senhor. E é tão bom saber que o Senhor preparou para nós um caminho. Nós te exaltamos, Jesus, te exaltamos, porque Tu és digno de receber de nós a louvor, a adoração. E se aqui estamos é porque houve um sacrifício para que pudesse isso ser possível. E nós te agradecemos. E queremos sim, Deus, que a nossa vida seja trabalhada, mudada. E que possamos, ó Senhor, a cumprir o nosso propósito, a declarar aos quatro cantos da terra que Jesus é a única esperança. Que possamos compartilhar isso, que possamos praticar essa verdade diariamente, que o nosso viver seja um anúncio de que Jesus é a esperança. Portanto, que Teu Espírito possa estar trabalhando em nosso ser, para que o mundo veja que o Senhor trabalhou em nossas vidas e que essa necessidade se expanda em todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem sentar? Que alegria acordar de manhã e ter essa consciência que Jesus mudou o nosso viver, que Jesus é a luz que ilumina o nosso ser. Que alegria é saber disso. É tão bom ter essa convicção de que as coisas, elas podem mudar mediante a nossa fé no poder que há em Cristo Jesus. Mediante a mudança do nosso entendimento. A mudança do nosso entendimento, a mudança da maneira que nós enxergamos as coisas. Ao mudarmos a maneira com a qual enxergamos as coisas,
tudo passa a mudar em nossas vidas. Porque agora nós temos a mente de Cristo, amém? Isso simplifica tudo em nossas vidas. Não há mais nada que possa tirar de nós o foco de que Jesus é a esperança para tudo, não apenas a esperança, mas a única esperança. E se mantivermos firme essa certeza, essa crença poderosa, as nossas vidas ganharão um rumo muito diferente daquilo que nós talvez estejamos vivendo. Eu quero que você abra em Atos no capítulo 2, o versículo 12. Atos 4, irmãos, perdão, eu penso que eu falei 2, mas é 4:12. Se eu falei 2, é 4 o capítulo, ok? Se eu não falei 2, ignore, mas se eu falei 2, é 4. Capítulo 4, versículo 12 do livro de Atos. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia, Deus. Ilumina nossa mente com a Tua palavra nesta manhã, mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, o contexto no qual está sendo dito isso, não foi um contexto amigável. Na verdade, Pedro e João, eles foram presos. E agora está perante as autoridades, perante o Sinédrio. E diante de uma situação de perigo, diante de uma situação desfavorável, diante de uma situação na qual eles poderiam se acovardar, o texto vai dizer que eles, cheios do Espírito Santo. Versículo 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades e aos anciãos. Ele não estava ministrando ao povo, aos judeus como um todo, mas sim aos líderes desse povo. Havia ali um ambiente de um certo conflito, mas houve sabedoria e intrepidez por parte dos servos do Senhor Jesus. E essa sabedoria, essa intrepidez veio porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eles tinham uma missão, e não neutralizou, não permitiu que nada viesse neutralizar a sua missão, mesmo quando estavam em risco de própria vida, mesmo quando estavam sob ameaça. Eu digo isso porque talvez algumas pessoas permitem que seja neutralizada sua missão por tantas coisas, mas aqui temos o exemplo de servos como eu e você, que pelo fato de estarem cheios do Espírito Santo, puderam fazer aquilo que deveria ser feito sem medo. Porque João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo, sem medo, mas com coragem, com atitude. Essas características necessitam estar em nós, elas precisam estar em nós, para que assim possamos declarar que Jesus é a única esperança, porque nem sempre teremos ambiente favorável a dizermos isso. Sim ou não? Nem sempre o ambiente estará propício. Talvez em dadas situações você terá que se impor para dizer que Jesus Cristo é a única esperança. E aqui, Pedro e João fizeram isso. Fizeram isso. Não se importou com quem estava à sua frente. Eu tenho algo a ser feito, e eu preciso fazer o que deve ser feito, independente.
porque de fato Jesus é a única esperança, e nós não podemos nos calar com relação a isso. Amém, queridos? Deus, Ele criou todas as coisas e estabeleceu propósito em tudo, de modo que a nossa vida tem um propósito. Quando Ele cria, Ele faz aquele jardim, Ele serve ao homem. Depois que Ele cria tudo, Ele prepara tudo, Ele cria o homem e põe no jardim. Deus, Ele também trabalha com a atitude de serviço. Deus nos serve a todo momento, sim ou não? A todo momento Deus está nos servindo, mesmo quando você não consegue, em dados momentos, enxergar esse serviço, a posteriori você consegue entender que houve um serviço. Você consegue entender mais à frente que houve um serviço aqui quando você não viu. Aí, depois que passa o momento do pecado original, Jesus vem, o Messias prometido vem, e nós, a humanidade, é devolvida a condição original. É importante que venhamos a entender isso. A condição original, mas agora essa condição original é segundo a Jesus Cristo, sendo que Cristo tornou-se o nosso modelo. Cristo tornou-se o nosso modelo. Que condição original é essa? A consciência. A consciência de fazer o que é certo. Por mais que em alguns momentos nós não conseguimos fazer o que é certo, e Paulo diz sobre isso, o mal que eu não quero, esse faço, o bem que eu tento, não consigo. Por mais que em muitos momentos você não consiga fazer o que é certo, mas você não se alegra quando não faz o que é certo. Você não sente prazer nisso. Isso é a condição original, a consciência que você sabe o que é certo, sabe que precisa fazer o que é certo. Se porventura não há essa consciência, aí caímos lá em Hebreus. É necessário que haja essa consciência em nós, para que não venhamos a desperdiçar, desprezar o sacrifício de Jesus. Essa consciência não está em nós, mas eu e você precisamos tomar consciência disso. E como Ele fez tudo com um propósito, nessa nova criatura que nós nos tornamos, Paulo vai dizer, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Irmãos, tudo, é tudo, não é metade, nem a maioria, nem algumas coisas. Tudo se fez novo, é uma nova vida que a nós é dada. Existe um propósito nessa vida, e o propósito é apresentar Cristo. Eu e você, nós temos essa missão de declarar que Jesus é a única esperança, de não nos calarmos com relação a isso. Essa missão não pertence apenas a um líder, essa missão não pertence apenas ao pastor, essa missão não pertence apenas ao irmão mais maduro de fé, essa missão pertence a todos. É aquilo que Paulo vai dizer sobre as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. E se agirmos assim, nós estaremos cumprindo o propósito criacional de Deus, de ter toda a humanidade em adoração a Ele. E esse papel é a mim e a você entregue. Mas como é que eu posso declarar isso? Primeira coisa é entender a importância do nosso chamado. Cantamos muito, durante muito tempo, uma música que diz: eu tenho um chamado. Nessa música nós cantamos assim: jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho, a anunciar. Em algumas ministrações, ouvimos e aprendemos que o Evangelho ele é anunciado falando e praticando. E muito mais é vista a nossa atitude do que a nossa fala. E é isso que nos compromete tanto. Então, para nós que temos alguns hábitos, é tão difícil mudar.
mas precisamos mudar esses hábitos. Existem hábitos em nós tão entranhados que é difícil mudar, e talvez tentamos esconder isso. É como se você estivesse pegando uma bola e tentando ocultar a bola numa piscina, para que ninguém veja essa bola. E você tenta ocultar, né, Nani? Acho que Nani sabe do que eu estou falando. Tenta ocultar, que eu compartilhei um vídeo. Só que você não vai conseguir. Uma hora essa bola vai sair. E quem sabe baterá inclusive em seu rosto. O que seria melhor então? Não usar essa bola como uma boia e levá-la calmamente a um lugar devido, do que ficar tentando esconder essa bola para que ninguém veja. O mal que eu não quero eu faço, o bem que eu tento eu não consigo. Mas eu preciso entender qual é o meu chamado. O meu chamado não é ficar ocultando as coisas. O meu chamado é declarar uma verdade. O nosso chamado é declararmos uma verdade. E o nosso chamado, ele acontece quando você entregou a sua vida a Jesus e durante toda a sua caminhada com Ele. O seu chamado, ele não tem pausa. O meu chamado não tem pausa. Agora, a minha vida precisa ser direcionada através desse chamado. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, mas tudo para a glória de Deus. Quando Cristo ele foi indagado pelos seus discípulos: mestre, come. Havia um cuidado ali por parte dos discípulos para que Cristo comesse. Tinha caminhado muito, o sol estava muito quente, ele estava realmente fisicamente fraco. Os discípulos perceberam isso porque eles mesmos também estavam cansados, afadigados. E mestre, come. Havia uma insistência para que Jesus comesse. Ele diz assim: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida consiste em uma coisa: fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora, qual tem sido a sua comida e a sua bebida? O que é comida e bebida? Necessidades básicas, essenciais. Sem comer, sem beber, você morre. Befinha e morre. Qual tem sido a sua busca principal? A sua comida e a sua bebida. A minha comida, a minha bebida, a sua comida, a sua bebida tem sido viver o chamado, o propósito que Deus estabeleceu em sua vida. Há pessoas negando esse propósito o tempo inteiro e tentando justificar isso, projetando isso no outro. E toda vez que nós tentamos projetar algo no outro, está voltando 3 vezes para nós. É como se aquilo estivesse em abundância em nós. Tentando projetar no outro aquilo que é de responsabilidade minha. Eu preciso viver o chamado que Deus propôs em mim. Você precisa viver o chamado que Deus propôs a você. Nós somos membros de um mesmo corpo, mas cada membro não tem uma função diferente. Quando você vê alguém com um membro amputado, qual é a reação que você tem a isso? Várias coisas passam na sua cabeça. Talvez você pense: por que será que ele perdeu esse braço, essa perna? Por que será que ele tem um olho só? Por quê? O corpo está, mas falta um membro. Então, se eu não viver o meu chamado, eu faço parte do corpo, eu estou amputando a mim mesmo do corpo. E com isso eu vou dizer que a culpa é do corpo? São algumas questões que precisamos parar para analisarmos, porque o mais importante é viver o chamado.
Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho que entender a importância do chamado. Na Bíblia vai falar sobre alguns homens: Abraão, Moisés, Isaías. Todos eles tinham um chamado, um propósito. E o que houve de comum na vida desses homens, o que havia em concordância, viveram em épocas diferentes, em talvez alguns costumes diferenciados, eram povos, era o mesmo povo, mas já não eram as mesmas pessoas. Mas o que era em comum nesses homens? Primeiro é que depois que eles entenderam a importância do seu chamado, a vida deles não foi mais a mesma. A Bíblia vai dizer isso de novo nascimento. É necessário que venhamos a nascer de novo. Segundo, é que o destino deles foram determinados por Deus. E terceiro, as suas vidas passaram a obedecer um programa de Deus. É por isso que quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa. Eu quero que você abra para nós lermos Romanos no capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha, chamou, predestinou, tem um propósito específico na sua vida. Mas será que você entende a necessidade de se jogar nesse chamado específico? Será que há esse entendimento em nós a respeito disso? Mas eu sei que está esse chamado em mim, irmãos, e uma coisa que é clara: o seu chamado, ou seja, a maneira que Deus quer te usar para que você possa declarar que Jesus é a única esperança, é seu chamado. Possa ser que haja outras pessoas com um chamado semelhante ao seu, mas a maneira de ser feita da maneira que Deus quer te usar, só com você mesmo. É óbvio que a outra pessoa vai contribuir porque tem o mesmo chamado, mas Deus não descartou a sua vida. Muito pelo contrário, Paulo vai dizer que nós somos enxertados no corpo. E a única forma de nós sermos arrancados do corpo é se formos inoperantes. É se nós não contribuirmos com o corpo. Aí é cortado. É por isso que precisamos entender quem somos e o que precisamos fazer, porque de fato há um chamado em nós. Eu quero falar sobre o chamado que nós trabalhamos nessa semana no pequeno grupo, que é o chamado do serviço. E quando diz serviço, significa que você tem que estar à mercê de alguém, você tem que estar para o outro. Quando eu sirvo, o outro é maior do que eu, porque eu estou servindo. E aqui eu não digo sobre cargos. Eu preciso entender que o meu chamado é para servir. Quem quiser ser o maior dentre vocês, seja aquele que vos serve. E o serviço, talvez nesses dias que estamos vivendo, há uma necessidade minha, sua, de nós servirmos melhor. Há uma necessidade de você usar tudo que você tem em benefício comum. Qual o benefício comum? Jesus é a única esperança. Como que você pode ajudar para levar essa verdade a outras pessoas? Amados irmãos, a nossa igreja está localizada, e foi dito aqui na sexta-feira pelo pastor Emanuel Aranha, quantas bênçãos vieram
para este lugar após a Igreja Batista Fonte da Vida. Ontem, eram 18h30, eu desci aqui. Quando eu fui subindo, eu fui indagado por um jovem. Dentre tantas coisas que ele falou, ele falava sobre a igreja aqui. Ele falava sobre o pastor Pereira. Não foi aqui, foi nessa rua de cima. E ele falava e apontava como as pessoas bendiziam as atitudes do pastor Pereira. E ele usou alguns adjetivos que muito me emocionou a respeito do pastor Pereira. E ele não é daqui da nossa igreja, mas o serviço que a Igreja Batista Fonte da Vida, o serviço que o nosso pastor, ao longo desses 20 anos de ministério aqui, não é esquecido. Todo o nosso serviço, ele não é esquecido. Nós deixamos uma marca. Eu fiquei cerca de uns 15 minutos e pouco falei. Até porque ele não me permitia que eu falasse nada. Só queria falar. Eu entendi que ele estava querendo desabafar, eu deixei à vontade. E ele só tinha elogios para nosso líder, o pastor José Pereira. Isso me deixou feliz, porque assim entendemos que o caminho é esse. É de serviço. E foram muitos serviços. Alguém estava doente ali, alguém está passando não sei o que ali. Ele foi dando exemplos. Morreu alguém ali. E o pastor ficava para lá, para cá, tentando acudir, ajudar. E nós conhecemos essa história. Se você não conhece essa história, é necessário que você conheça, porque é a nossa história. Talvez essa história possa nos estimular a viver os nossos dias mais intensos. A história serve para isso. Serve como um impulso em direção àquilo que queremos. Seja talvez a motivação que precisamos. A nossa igreja, ela faz diferença aqui nesse lugar. Ao longo desses anos é percebível, se você conversar com moradores, eles entendem isso. Mas isso é só uma parte da coisa. O processo continua. A necessidade de que nós venhamos a intensificar ainda mais o serviço aumenta. À medida que novas pessoas vão chegando, elas são preparadas com o objetivo de servir. Servir vem de servo, serviço. E sabe, o servo, ele mesmo que ele tenha uma vontade, ele tem que fazer a vontade do seu Senhor. Por mais que essa não seja a vontade dele. Servo não é o título que se ganha, mas sim um estilo de vida de entrega. De entrega total do seu ser. De abnegar-se. De neutralizar o seu eu. Não o eu que você é, mas aquele ego, aquelas vontades que fogem do seu propósito, daquilo que Deus quer de você. É neutralizar isso. De modo que precisamos sentir em nosso coração, olha, o serviço, e Cristo deu exemplo de serviço, porque Ele é chamado de Senhor. Ele é chamado de Senhor. E todos nós sabemos, e já foi dito aqui em várias mensagens, eu quero só trazer à memória, que o serviço de lavar os pés de quem chega a uma casa é de servo, mas é um servo menor. E Jesus faz esse papel, a ponto de Pedro achar que não deveria ser assim. Não, Senhor, de maneira alguma. Mas ele estava ensinando a necessidade de que eu venha considerar o outro superior a mim mesmo. Eu venho entender que o outro é meu irmão e que hoje eu estou servindo e amanhã eu posso ser servido. De que hoje eu ajudo e amanhã o ajudado possa ser que seja eu. Isso cria-se relacionamento, isso cria-se harmonia.
Isso de fato torna-se uma família. Sabe qual deve ser a nossa oração? Oração. Tem que estar juntos, orar e ação. Mas a nossa oração deve ser: Senhor, usa-me para a tua glória e para a edificação do teu reino. O reino de Deus nasce em cada um de nós. É a mudança que nós vivemos e estamos vivendo. É um processo de mudança, de adaptação ao novo de Deus. Então precisamos edificar isso dentro de nós. Cabe a mim tomar as atitudes necessárias. Por isso que vai dizer: se o teu é o olho, né? Se o teu olho pecar contra ti, arranca. Essa necessidade de corrigir a coisa, de procurar mudar a si mesmo. Se teu braço peca contra ti, arranca. Mude, tira isso. Se essa atitude, se essa maneira de agir, a qual está agindo, está pecando, está te levando a cometer erros, separe-se disso. Amputar é separar. Separe isso de você. Tira isso de você. Trabalhe isso em você. Isso é o Evangelho. Talvez nós nos aplicamos muito em viver o Evangelho da mudança do outro. Mas antes precisamos viver o Evangelho da mudança minha mesma. Por causa deles eu me santifico. O serviço também, ele tem que ser por amor, irmãos. Quem é pai, quem é mãe sabe como é a aplicação, acho que para sempre, né? De serviço ao filho. E quem é pai, quem é mãe sabe disso. E quando não está merecendo, a gente diz: você não está merecendo. Mas muitas das vezes, mesmo o filho não merecendo, a gente faz algumas coisas. É ou não é verdade? Mesmo não merecendo. Mesmo. E quando merece, aí a gente faz dobrado. Porque ser pai e ser mãe é isso. E está o tempo todo a serviço. De certo modo, Deus está o tempo todo também ao nosso serviço. Para atender as nossas orações, para ver o que nós precisamos e nos abençoar. E isso eu preciso também estar o tempo todo com o meu irmão, com o meu filho na fé, atendendo às suas necessidades, procurando ajudá-lo em suas necessidades. Existe uma frase que diz assim, ó: é possível amar sem dar. E é verdade. Quantas vezes você tira a mão, bota a mão no bolso e dá a alguém alguma coisa? Talvez no aniversário você foi chamado por alguém que lhe chamou, alguém que foi convidado. Um convidado lhe convidou e você: vou levar um presente também. Mas não tem aquele sentimento, não é verdade? Mas é impossível, não existe, não há como você amar e não dar. Não tem como. E o que é que Deus quer que venhamos a entregar a Ele? O nosso serviço, a nossa adoração. Sim, isso nós damos, nos entregamos, mas o serviço também está na adoração. Porque a adoração não é cantar músicas, não é elogiar apenas, é um estilo de vida. Então o serviço está nisso. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo, que teve uma experiência com Deus muito forte, ele tinha uma vida antes, ele entendeu agora o seu propósito na terra, não se negou a isso, e vivendo esse propósito, ele diz à igreja: o amor de Cristo nos constrange. Até que ponto esse amor está me constrangendo
Até que ponto esse amor está lhe constrangendo, sendo que quem ama, cuida? Até que ponto você é constrangido pelo amor de Cristo? Em Romanos 1,14 ele vai dizer: sou devedor, eu devo amar, e não devo escolher a quem amar. Nós precisamos amar todas as pessoas, mas qual é a melhor maneira de você mostrar que você ama? É apenas abrindo sua boca e falando eu te amo? Não seria o cuidado a maneira ideal que demonstre amor? Não seria uma abnegação que vinha demonstrar amor? E cuidado, quando digo cuidado, é consigo e com o outro, porque tem que haver equilíbrio. Se é só consigo, não é com o outro, não é assim. O contrário também não. É o conjunto da obra. Eu preciso entender que o serviço no reino é um privilégio. Irmãos, no reino de Deus não há competição. Há ajuda mútua. Não há competição em nosso meio. Amém, queridos? É um contribuindo em um só propósito. Aliás, todos contribuindo com um só propósito. Eu queria dizer um ao outro contribuindo. Não há competição. Não há maior, melhor, só se for em estatura. Em estatura você vai encontrar um maior, outro menor. Fora isso, não. Porque sobre todos foi derramado o mesmo sangue. Mas o que de fato tem me impedido de fazer? Aí é que está a questão. Eu preciso entender o que de fato me impede de servir. Eu preciso perguntar a mim mesmo: por que eu não estou servindo, ou por que eu estou servindo menos do que eu deveria servir? Se é isso que está acontecendo, se isso faz sentido para a pessoa, eu preciso entender isso. Eu preciso perguntar a mim mesmo o que aconteceu. Porque o propósito continua. A missão não mudou. Então o que mudou? Por que eu não estou servindo como eu deveria? Enquanto eu não fizer essas perguntas, eu não terei as respostas. E se eu não tiver as respostas, eu não mudarei. Nenhum problema é resolvido pelo mesmo estado de consciência que foi criado. É preciso que haja renovação do entendimento. É preciso que eu reflita, que eu indague a mim mesmo, porque sou eu que estou tendo as atitudes. Não é o outro que está tendo as atitudes. Eu que estou tendo as atitudes. Então por que eu estou fazendo o que eu faço? Você consegue entender isso, irmãos? Você consegue? Diga amém. É um privilégio você servir no reino de Deus. Existem muitas pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas perguntando a si mesmas se de fato elas foram chamadas para servir. Só que todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para anunciar que Cristo é a única esperança, é um serviço. A maneira com a qual você anuncia são seus dons, seus talentos, suas habilidades. Mas você precisa anunciar. Existem pessoas que apontam falhas e procuram um culpado. Todavia, aquele que é chamado para servir, ele sente dentro de si a necessidade de ser a mudança que almeja ver no próximo. Não é o mesmo que Cristo quando disse: aquilo que você quer que os homens vos façam, faça você antes por ele? Isso não é serviço? Eu quero ver a mudança no outro, faça você, seja você a mudança. Nada muda se eu não mudo, mas se eu mudo, tudo muda, porque a maneira que eu vejo muda também.
Então tudo vai depender de como você se vê hoje em Cristo Jesus. Você hoje está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para você? De fato você está vivendo o seu propósito entregue por Deus? De fato a sua vida está condizente a isso? De fato a maneira com a qual estamos vivendo, Deus tem prazer nessa maneira? Deus tem prazer na maneira que você vive? Deus se apraz contigo? Há esforço em você para entregar a Deus o seu propósito realizado? Ou será que estamos vivendo, talvez, como a parábola dos talentos? Aquele que enterrou os talentos. Enterrar o talento é não servir. A única maneira de Deus não usar a minha vida é se eu não me propor a isso. A única maneira de Deus não usar a minha vida é se eu estabelecer que isso eu não quero. Mas se eu propor servir, se eu propor colocar a minha vida à disposição do reino, e não ficar vendo o que está errado, mas procurar ser ou ajudar com algo, Deus então fará milagre, e esse milagre será através de você, através de mim, através daquele que se propôs em ser a resposta das perguntas que estão sendo feitas. Amém, queridos? Mas, irmãos, o que é que precisa ser mudado para que alcancemos o que tanto queremos? Essa pergunta é pessoal. Você reflete e guarda para você. O que eu preciso mudar para produzir mais? Porque uma árvore saudável, ela dá frutos. O que eu preciso produzir, mudar? É adubo? É molhar? O que é? É poda? O que é necessário na sua vida para que você seja aquilo que nós buscamos ser de fato? Um servo fiel. Para que o mundo creia que Cristo nos enviou. O que é que você precisa analisar e mudar? Você tem feito a si mesmo essas perguntas? Não transfira a pergunta ao outro. Lembra que tudo aquilo que projetamos no outro e apontamos para ele está voltando para nós. O que é que precisa ser feito? Qual mudança na minha vida, na sua vida? Feche os olhos, irmãos. Todos vocês, por favor. Baixe sua cabeça. Eu vou pedir que você reflita em algumas perguntas que eu vou fazer aqui. Somente pense nelas. Tem servido por amor? Qual tem sido o seu nível de entrega para este serviço? Quando Deus derrama seu amor sobre nós, é natural que queiramos retribuir da melhor forma possível. Será que temos oferecido a Deus também o melhor de nós? Nossa vida, nosso tempo, nosso serviço a Deus. Nós temos valorizado os dons e talentos que Ele nos deu? Será que temos consciência de que somos muito privilegiados em servir ao Senhor? O que tem sido prioridade para nós nesses dias? As nossas atividades
ou nosso serviço a Deus? Temos renunciado coisas da nossa vida para servir a Deus? Temos tido sentimento de compaixão em relação àqueles que não conhecem a Jesus? Amados irmãos, em nossa caminhada com Jesus, nós precisamos fazer essas perguntas para que possamos ser aquilo que Deus determinou para nós. Amém, queridos? Pai bendito, nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor cuida das nossas vidas. E que nós sejamos a luz, o sal, para iluminar e trazer sabor à vida de todas as pessoas. Leva-nos em paz, em nome de Jesus, e dai-nos um domingo abençoado. Amém. Irmãos, com as orações silenciosas estamos dispensados. Deus abençoe a todos.